fazer um pouco diferente. Eu vou ler o Evangelho, depois vou tentar fazer a reflexão em pé, para que a palavra de Deus fique em pé, ressoa pelas alturas. Vamos uma coisa diferente hoje. Minhas sinceras saudações a todos, conectado com Deus. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus enviou 72 discípulos de 2 em 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele iria. E dizia-lhes: a messe é grande, porém os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Não demores a saudar alguém pelo caminho. Quando entrares em alguma casa, dizei primeiro: que a paz esteja nessa casa. Se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está perto de vós. Palavra da salvação. Muito bem, vamos tentar fazer de uma forma diferente hoje então. Aqui a minha sala é pequena, não dá para ficar muito longe, mas por aqui eu vou me sentir bem. Vamos refletir sobre este evangelho de hoje. Por sinal, lindo evangelho, muita fé, atenção, no que Lucas quis transmitir para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Os livros da Bíblia nós chamamos de canônicos, que significa inspirado pelo Espírito Santo. Hoje nós celebramos São Lucas, um dos grandes evangelistas. Lucas, inclusive, era doutor de medicina. Cuidava também da doença física das pessoas. Resolveu se converter, e escrever esse belíssimo evangelho que é São Lucas. E que, por sinal, também Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Acho que muitas pessoas não sabiam, ou não sabem, que Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Então, o que Lucas narra hoje para nós? Ele narra a atitude de Jesus, que reúne 72 discípulos e divide de 2 em 2, quer dizer, dá grupinhos de 2, 36 grupinhos de 2. Envia para o mundo inteiro para pregar, levar o Evangelho. Então Jesus recomenda que ele não leve nada, só leve a fé, a coragem e a dignidade e a honra de ser discípulos de Jesus. E Jesus então diz a eles que se entrarem nas casas e oferecerem a eles qualquer tipo de comida, para eles ficar calados e comer aquilo lá, porque eles merecem comer, merecem o salário deles. Porque Jesus ainda relata, Lucas ainda relata, que Jesus diz que a messe é grande. O que é a messe? A lavoura, é a roça. E os trabalhadores, operários desta roça, dessa messe, seara, seja lá o que for, uma roça, uma lavoura, são poucas pessoas. Essa roça é o projeto de Jesus da pregação do Evangelho e pregação do seu reino. E Jesus recomenda a eles que se alguma cidade o receberem bem, que eles não fiquem andando de casa em casa, permaneça ali e continue a sua caminhada. E se não o receberem, mesmo assim eles dizem: o reino está perto de vós. Então,
Jesus e o Lucas, por incrível que pareça, uma curiosidade, ele não era apóstolo de Jesus, mas sim um discípulo. Muita gente, às vezes, confunde apóstolo com discípulo. Como diz o ditado popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 12 apóstolos são aqueles que Jesus escolheu para implantar e ser praticamente os chefes, vamos dizer assim, os bispos nossos hoje, arcebispos nossos hoje, vamos dizer mais ou menos, para que possamos entender. Então, estes eram 12 escolhidos para a implantação do reino, que chefiaria, tipo chefe, né? Líderes. E os discípulos são todos aqueles que seguem Jesus. Hoje, nós, do século XXI, somos discípulos de Jesus. Discípulo significa aluno que segue o mestre. Então, Jesus manda de 2 em 2 para pregar o evangelho em todas as cidades, em todos os lugares que futuramente Jesus passaria. Quer dizer, tipo assim, preparar o caminho para Jesus ir e dar continuidade e completar esta pregação do reino de Deus. Mas eles não poderiam esquecer, quando saísse daquela casa, dissesse a todos: hoje o reino de Deus está próximo de vós. Não poderia esquecer isso. E dando continuidade nos atributos de Lucas, que foi um grande evangelista, que escreveu também Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, podemos dizer que é até uma continuidade do evangelho de hoje. É quando a igreja nasce. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, narra a vida em comum dos discípulos de Jesus. E lá se vive o verdadeiro comunismo. O Toninho está doido, dizendo que eles viviam o comunismo. Porque às vezes se tem uma ideia errada do que é comunismo. Porque eles tentam implantar hoje um comunismo proletário, egoísta, individualista. Mas não é, né, aquele comunismo do Ato dos Apóstolos. Lá era realmente viver em comum, unidade, unidos em comum. Se um tem 2 casas, vende uma e dá para o outro. Mas isso no interesse de coletividade, não como o comunismo de hoje que tenta implantar no mundo inteiro. A exemplo da Venezuela, exemplo de Cuba e vários outros países por aí que tem o Partido Socialista Comunista. O socialismo ao pé da letra é lindo, a filosofia de vida é linda, é uma política linda, mas não é o que eles fazem hoje. Esse comunismo proletário que só tem interesse nas famílias e nos seus companheiros, nos seus peixinhos do mesmo aquário. Não a ideia que Lucas escreveu no Atos dos Apóstolos, onde a igreja primitiva, a igreja nascia. Aquilo lá era realmente a fraternidade e a solidariedade. Não hoje não, hoje os interesses subjetivos de poder, de posses, e não se divide coisa nenhuma com justiça e com igualdade. Eles querem enriquecer aqueles que estão próximos deles, e não igualitário para todos. O comunismo de hoje é comunismo de pobreza, de miséria. Nós vemos na Venezuela. Naquela época, não. A ideia de Lucas era dar condições de vida, alegria de viver para todos. Hoje há o interesse individualista, egoísta. Então é muito diferente. Então, uma igreja que nascia em Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, é praticamente a continuação dos 72 discípulos. Hoje, quem são os discípulos de Jesus? Nós que somos batizados. Nós assumimos uma missão de profética, missionário e sacerdote. E rei. Não um rei que manda, um rei ditador. Não, um rei que visa a igualdade, a solidariedade e a fraternidade. O que precisa ter uma pessoa para ser um discípulo de Jesus? Um trabalhador, um operário nessa messe de Jesus? Precisa audácia, precisa ser corajoso, precisa ser
perseverante, porque vai encontrar dificuldades pelo caminho, vai ter percalços pelo caminho. Não vai ser só mar de rosas. Aí Jesus, nesse evangelho de hoje, diz que chegar, se der arroz puro lá, eles têm que comer. Então vai encontrar dificuldade. Nós temos que nos enculturar com o costume de cada um, se adaptar. Para ser discípulo de Jesus tem que ser, ter esta perseverança, que é um dom maravilhoso do Espírito Santo, que está dentro de nós quando nós recebemos o sacramento da crisma. Ser perseverante e se adaptar com o fracasso. Por isso que aí que entra a importância da perseverança. E para ser esse discípulo de Jesus, precisa ter fé e amor. O São Tiago diz que a fé sem obra é morta. Obra é praticamente sinônimo de amor. Então, a fé e o amor andam paralelo. Para ser discípulo de Jesus, precisa ter isto. Maria Santíssima e José foram exemplos de educadores. Eles ensinaram Jesus a falar. Eles ensinaram Jesus a caminhar. Então, são excelentes educadores, exemplo de mulher, José exemplo de homem, e juntamente com o apóstolo Paulo, que teve uma cultura enorme, era um homem muito culto, Maria, José e Paulo, que nos ajudem a ser esses verdadeiros discípulos de Jesus e a contribuir como operários nessa messe extraordinária, nesse projeto extraordinário de salvação implantado por Jesus. Que ele seja implantado dentro do nosso coração. O imenso abraço fraterno a todos. Deus abençoe você. Gostaram da experiência em pé aqui? Minha sala é muito pequena, dá para pegar só metade do corpo. Se fosse maior a minha sala, porque minha câmera ela pega 360 graus. Uma sala enorme, pegaria até o meu tênis. Pegaria o meu corpo completo, mas não importa. O que importa é a gente transmitir a palavra de Deus. Que fiquem todos com Deus.